Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um BonsaiCast, esse nosso podcast que é o nosso bate-papo encontro, onde falamos sobre ensino jurídico, sobre práticas acadêmicas e tudo mais nessa área do direito que tem muito a ver com a sua formação e também a contribuição que o bonsai dá para todo esse processo. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, Helder Góes. Muito obrigado, meu querido, por estar aqui. Sou eu que agradeço o convite. E hoje a gente vai bater um papo sobre formação profissional, sobre escolhas no mercado de trabalho, entre a advocacia, o magistério. O Helder também é professor, advogado da área de direito empresarial, assim, renomado aqui no nosso estado. E eu vou deixar que ele faça a sua apresentação. E aí a gente vai desenvolvendo esse nosso bate-papo. Perfeito. Obrigado, Gabriel, pelo convite mais uma vez. Para mim é uma alegria muito grande participar aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou formado em Direito pela Universidade Tiradentes, mestre pela Universidade Tiradentes também, professor desde 2012, também na Universidade Tiradentes, então para mim é um orgulho, né, danado ser professor na universidade na qual eu me formei, e sou advogado desde 2010 e atuando no direito empresarial desde 2012. Então sou advogado, hoje dono do escritório, né, fundador, fundamos o escritório em 2018, e atuando exclusivamente com direito para a empresa, né? A área societária, tributária, civil e por aí vai. É um cara especializado, um cara assim, muito preparado e amigo querido, né? Daqui a pouco eu vou revelar aí um detalhe desse nosso encontro nessa jornada do direito. Mas eu queria que você começasse, Helder, falando um pouco sobre a sua formação. Você já deu spoiler aí que se formou na Universidade de Tiradentes. Fale um pouquinho da sua formação acadêmica, de como era, durante a formação, esse processo de envolvimento com a prática acadêmica e como isso foi decisivo ou importante, se assim tiver sido, para a sua escolha, né? Tanto na área como professor, também como advogado. Perfeito. Eu, quando estudava na graduação em Direito, a gente tinha basicamente duas opções de carreira. Ou a gente ia advogar, ou a gente ia fazer concurso público. A minha família é uma família que tem um perfil de funcionalismo público. Então, a maioria caminhou pelo serviço público, mas que, como qualquer família, sempre quis o melhor, né, para mim e sempre me recomendou. Então, eu fui para a universidade com esse mindset de concurso público. Já entrou focado ali, olha, Já. Quero sair com meu emprego, minha estabilidade, tudo resolvido. Só que aí a gente tem um ditado que diz, né? A gente faz planos e Deus ri. Então, eu fui galgando aí os períodos, fazendo estágio, testando. Teve um período em que eu realmente fui me preparar para concurso público, cheguei a bater ali na trave, mas aí a vida acabou me levando para a advocacia e me apaixonei perdidamente pela advocacia e pelo direito empresarial. Então, hoje eu não penso em fazer uma outra coisa que não seja exercer, né, esse mistério de advogado e professor também nessa área. E na sua formação, os estágios que você fez, você acha que isso contribuiu para você escolher aí a advocacia? Eu brinco, né, eu brinco, mas na verdade é algo sério, né, de que para mim o advogado é o grande arquiteto, né, do cenário jurídico. Então, a gente tem vários profissionais em várias áreas do direito, mas eu entendo que o advogado é aquele profissional que precisa, de fato, construir as teses, né? Experimentar as teses, apresentar, para que isso tenha aceitação e os direitos que ele representa sejam vingados naquele processo, né? Acabem tendo êxito. Então, eu, assim, tenho muitos amigos advogados, respeito muito o trabalho do advogado, da advogada, e entendo que, por conta desse protagonismo, vocês acabam tendo mais destaque. Então, acho que trabalhar com o direito ali nessa área, com certeza é algo que empolga, né? Sim. Eu costumo brincar em sala de aula que a melhor coisa de lecionar na graduação e na pós-graduação é o depende. Ah, mas eu posso ir por qual caminho? Depende de quem esteja pagando seus honorários. Porque a advocacia é isso, né? Você defender o direito e os interesses do seu cliente. Perfeito. E como o direito ele é plural, a gente consegue construir teses, existem correntes de pensamento. Então, tem uma majoritária e tem uma minoritária. Mas a minoritária é aquela que mais adequada ao interesse do meu cliente. Então, para mim, ela é a melhor tese e eu vou tentar argumentar de toda a forma possível para tentar convencer o juiz daquela tese minoritária.
Então, acho que isso é o que mais me encanta na advocacia, muito embora eu atue mais no consultivo do que no contencioso. Acho que é um dos grandes privilégios do direito empresarial, é a gente conseguir atender o cliente e não necessariamente depender do judiciário, que sim é necessário, mas que a gente conhece, em muitos casos, a morosidade. Então, meio que a gente tem mais controle na entrega quando a gente vem para o consultivo. E os estágios, como você me perguntou, foram importantes. Eu sempre recomendo muito aos meus alunos e aos estagiários que passam pelo meu escritório que eles testem, que eles aproveitem a graduação para testar caminhos diferentes, porque a gente entra muito novo na graduação e que não necessariamente a gente já tem um plano de carreira determinado. Esse final de semana eu ministrei aula numa pós-graduação em penal e processo penal, mas na parte de planejamento de carreira, e a gente estava falando das 27 novas profissões para os advogados, de um artigo da FGV. Então, são 27 novas carreiras para o profissional do direito e consequentemente, para o advogado. Cita aí 5 delas. A gente tem o controller jurídico, a gente tem o gerente de produto legal, a gente tem o legal designer, e aí dentro dela, né? Para Visual Law também. Interessante. A gente tem o... Isso aí vai ser tema para outra live, viu? Vai bater um papo aí só sobre essas novas carreiras. Gostei, para a gente poder dissecar esse tema. Bem interessante. Tem os chamados Level Cs, né? O CFO, o CCO, o COO para escritório de advocacia, ou seja, a governança corporativa em escritórios. Você tem o... E assim, só um parênteses. Essas carreiras, elas vêm a partir da quarta revolução industrial. Então, você tem aquelas carreiras que são formadas a partir da interseção. Então, você tem o arquiteto jurídico, você tem o engenheiro jurídico, você tem essa transdisciplinariedade. O marketing jurídico, que as pessoas, que geralmente são pessoas que têm formação em direito e em marketing e que trazem estratégias específicas para prospecção de clientes na advocacia. Então, você tem carreiras que não necessariamente a pessoa precisa fazer como eu imaginava na minha graduação, de seguir para o concurso público ou para a advocacia. A gente tem hoje 27 novas possibilidades dentro do direito. Incrível, velho. E assim, já está convidado para a gente bater um papo especificamente. Quem sabe até na próxima semana, se você tiver uma folguinha aí, a gente já se encontra para conversar. Eu achei muito interessante, porque o que acontece hoje, velho? Você trouxe isso que era uma coisa do meu tempo, embora eu seja mais velho do que Helder, mas nem tanto, né? Espero, né, que não seja tão mais velho do que ele, assim, nesse sentido. Mas na minha formação também isso. Eu seguia para o concurso público, eu pensava em fazer concurso público quando estava na faculdade, mas era uma outra carreira. Me apaixonei pela carreira policial e já são 22 anos nessa história, né? Quase a idade de Felipe, né? E aí o que acontece? Não sei se já alcançou os 22, mas a história vai por aí. E aí o que acontece? A gente só tinha essa bifurcação, ou ia para a advocacia ou ia para o concurso público, e também a área de ensino, né? O magistério também era uma terceira via importante que você abraçou duas, eu também abracei o magistério, a carreira policial, mas a gente não tinha esse leque de opções em que o conhecimento do direito nos oportunizaria fazer outras atividades qualificadas. Então eu tenho certeza que trabalhar sobre essa ótica aí vai ser algo muito interessante, que a gente vai dissecar. Eu gostei do tema, não vou nem pedir para você dar spoiler, nada de spoiler. Vamos encerrar por aqui, porque eu gostei de puxar esse fio do novelo, mas com uma formação hoje, eu já imagino como é que as instituições deveriam se preparar para tentar já ampliar o leque desde a graduação. Não sei se as faculdades estão antenadas para todas essas possibilidades, e aí eu visualizo que a nossa missão, né, enquanto comprometedores, né, comprometidos, melhor dizendo, enquanto comprometidos na formação jurídica, é já trazer esses ensaios sobre essas possibilidades e oportunizar aos alunos que ainda estão na graduação esse novo leque. Você vai ter uma missão muito importante, não só aqui na Bonsai, como fora dos autos, né? Para a gente poder trazer essas questões. Agora, deixa eu perguntar a você, de todos os estágios que você fez, né, essa prática acadêmica, você chegou a estagiar no núcleo de prática jurídica da universidade, teve contato? Sim. E fala um pouquinho aqui sobre essa sua experiência no NPJ e depois
traga para a gente também como foi essa sua experiência em outros estágios externos, para a gente poder ver e depois você comenta como isso foi, né? Assim, essa experiência anterior foi importante para definir o profissional que você é hoje. Excelente. Eu, claro, passei pelo NPJ da Universidade Tiradentes, fiz 4 estágios, né? Nenhum deles na área empresarial, mas foram importantes, tanto na área criminal, na área trabalhista, na área civil, para poder ter um contato com cada uma das disciplinas um pouquinho, mas como qualquer NPJ, a maioria das práticas vem como práticas simuladas. Certo. Então, eu não tive no NPJ contato com casos reais. O NPJ ele fazia alguns atendimentos, então a gente às vezes participava junto com os professores, mas era uma prática um pouco mais extensão de sala de aula, né? Eu fiz um estágio voluntário na Defensoria Pública, então tive contato com direito de família e sucessão. No final da graduação eu já tinha uma certa afinidade com esse ramo, que depois eu fui descobrir que tinha uma conexão muito próxima com o direito empresarial. Tanto que eu bato, às vezes, cabeça lá com o pessoal na universidade. Não, família tem que vir antes do empresarial. Não tem como lecionar empresarial antes de direito de família. Perfeito. Porque eu preciso falar de planejamento sucessório, de enfim. bens, de tudo, lógico. E sempre tem a questão empresarial envolvida. Então, tive um estágio voluntário, tive um estágio muito especial na segunda delegacia metropolitana, na qual fui seu estagiário. É verdade, eu precisava trazer esse detalhe aqui, de que Helder, né, embora não apareça a ser, né, mas foi meu estagiário específico, lá pelos idos, acho que 2004, 2006, não tenho certeza, 2006, né? Por aí. 2006, quer dizer... Me ajude. Me ajuda, na verdade. Foi meu estagiário do primeiro emprego. A gente teve a oportunidade de você estar ali em contato com os inquéritos policiais, a segunda delegacia metropolitana e a delegacia do centro da cidade. Então, movimento pulsante, né? Isso. Então, tive uma prática, quase enveredei para o direito penal de tão empolgado que estava naquele momento. E, assim, foi um período muito rico para entender fluxos de processo. Por mais que não seja um processo criminal, mas existe uma lógica dos atos, a forma como a gente tem que pensar de forma estratégica para poder fazer uma oitiva eu não vou me lembrar agora dos termos técnicos, me perdoe, mas de um investigado, isso, teve declarações de uma vítima, ou de uma testemunha, depoimento, sim. Então, foi muito importante para mim. Depois eu fiz um último estágio, já no final da universidade, que foi um estágio na área civil, no escritório de advocacia, na área de direito bancário. Então, foi que eu fui começando a colocar o pé um pouco mais no direito empresarial. E aí tive uma proximidade com o processo eletrônico, né? Foi nesse momento que o letramento, né, digital. Isso. Quem foi fazer o acesso do advogado? Fui eu no tribunal, então... Esse primeiro contato, né, de evolução. Na época o fórum funcionava à tarde, então tinha necessidade de fazer o protocolo físico. Eu me lembro disso, eu acompanhei isso aqui, quando a gente levava os inquéritos policiais, que relatava os inquéritos, levava no fórum, pegava naquela máquina, chancelava ali o protocolo e trazia. Né? E o contato com o contador, porque tinha que ter o cálculo das revisões de bancário. Então, essa interseção, né? O primeiro contato com a interseção do direito com o profissional contabilista. Então, a gente tem que alinhar a tese jurídica com a metodologia de cálculo para a gente poder ter o melhor resultado possível. Então, foram os 3 estágios que me marcaram na minha formação e que depois de formado, aí eu tive algumas outras experiências que, como não tinha ninguém na família que me inserisse na advocacia, eu fui buscar primeiro a Defensoria Dativa no interior, e aí eu retomei aquele meu contato com o civil, família. Tive um contato com um grande escritório de advocacia aqui de Sergipe, na área previdenciária. Foi meu primeiro contato com governança, planejamento de carreira, estruturação de cargos. Então, apesar de não ser a expertise do escritório, mas a estrutura organizacional de gestão no escritório foi muito importante para a minha formação. Mais uma vez, estava ali na fase de execução, então contato com o contador de novo. Perfeito. E aí saí desse escritório e fui convidado para trabalhar em um outro escritório, grande também, mas esse na área empresarial. Foi aí sim, que aí minha carreira começou a enveredar de vez para o direito empresarial.
Entendi. É uma área muito rica. Na minha época de estudante, lá produzidos entre 95 e 99, foi quando eu me formei em 99, ainda se chamava direito comercial, né? Sim. Então, títulos de crédito, toda aquela situação. Mas a gente vê, o que eu acho que é interessante é que o direito empresarial, ele é o dia a dia pulsante da nossa vida. Quando a gente fala de direito empresarial, a gente está falando de sociedades, a gente está falando de contratos com pagamentos, né? A movimentação toda feita, né, por empresas no mercado afora. Então, é você lidar com o direito empresarial, é você ter o dia a dia, né, batendo a nossa porta. Então, acho que é muito fácil você conseguir traduzir essas situações do dia a dia para casos que você possa trabalhar em sala de aula. Como é isso? Traga um pouquinho para a gente também dessa sua experiência hoje enquanto professor e pensando já, né, na formação do estudante, analisando sob a ótica do direito empresarial. Você trabalha casos concretos com os alunos? Como é que funciona isso? Como é que traz essa acepção prática? Sim. E como isso você entende também que repercute no aprendizado do aluno? Eu vi de um professor, não vou lembrar quem foi, mas ele dizia o seguinte: olha, Felipe, eu espero que você nunca tenha contato com direito penal na sua vida. Espero que você nunca tenha contato. A pessoa pode passar a vida inteira sem ter contato com direito penal, né? Mas a pessoa ela não consegue passar pela vida sem ter contato com direito empresarial, porque você saiu de casa, comprou água. Quem vendeu é o empresário. Quem produziu é o empresário. Então, se você fez um pagamento, você tem o direito empresarial ali envolvido. Então, brincadeira à parte, né, com o direito penal. Você também tem o direito penal latente. É só você fazer fora do pinico que a gente resolve na hora. E os últimos casos de direito societário que a gente vem recebendo são casos que o direito penal está ali conectado. Porque você tem uma concorrência desleal, você tem... Eu fico brincando que as únicas 5 coisas que eu sei de direito penal são as coisas que estão conectadas com o direito penal empresarial e que o crime não compensa. Mas o direito empresarial, a gente tem os casos do escritório, que obviamente a gente não identifica, mas a gente traz para reflexão. Olha, a lei te fala isso aqui, por exemplo. Eu pego o contrato social da junta comercial, aquele modelão. Ele fala que, no caso de haver a morte de um sócio, as cotas passam para os herdeiros. Mas isso é interessante, é estratégico. Você não sabe quem são os herdeiros do seu sócio. Então aí a gente traz para dentro da sala de aula. Entendi. E aí como é que você vai fazer para resolver? Que tipo de cláusula você precisa escrever para poder resolver isso? Como a gente tem os casos das grandes empresas, que são todos públicos, empresas listadas na bolsa, então a gente acaba também trazendo um outro caso para poder discutir Excelente. em sala de aula. Então... E assim, isso acaba contribuindo, né, para que os alunos compreendam melhor os conceitos teóricos, né? A gente, aqui da Bonsai não tem jeito, a gente trabalha com prática acadêmica, a gente trabalha com formação, com ensino jurídico, né? O nosso dia a dia é isso, é tecnologia associada ao ensino jurídico, possibilitando que os núcleos de prática tenham uma atuação muito mais firme, muito mais segura, muito mais fácil de organizar. E aí a gente pensa que a prática é justamente a aplicação do conceito teórico a situações concretas. O NPJ faz isso todo dia, toda hora. Então, quando atende hoje, embora na sua época talvez os casos simulados fossem a prática mais comum, hoje cada vez mais as instituições ampliam esse trabalho junto com a comunidade, ofertando os serviços de acesso à justiça e, de fato, atendendo casos concretos. Então, a gente percebe isso. E como o aluno, de fato, aprende quando está na prática. Eu me lembro que eu ainda estudante de Direito, meu pai é advogado criminalista, e me convidou para ser estagiário no júri. Então, para montar aquele júri, eu comecei ali o processo. Ainda não tinha a formação ao longo do curso para ter todos os conceitos de direito penal, de direito processual penal e todo o procedimento do júri. Então eu fui estudar isso, que eu não tinha visto ainda na faculdade. E aí peguei o processo, li tudo, listei, relacionei a pessoa imperativa, né? Então sabe como é. Então eu pensava mais rápido do que eu conseguia escrever. Eu gravava, naquela época era gravador de fita, cassete, né? Entregando e revelando a minha idade. Então, eu gravava os argumentos, depois passava para uma fichazinha, aquele fichário, e no dia do júri lá, a gente conseguiu trabalhar. Então, eu vi na prática aquilo que só depois de um tempo o professor foi ensinar. E quando ele ensinou, eu já dominava o conteúdo. Por quê? Porque eu tinha visto na prática. Então, a gente entende e defende a necessidade da prática acontecer de forma muito rica, desde o início do curso. Não necessariamente trabalhar com casos reais, mas você poder trazer a prática. E assim, eu tenho certeza que isso você leva na sua experiência para os seus alunos, né? A questão
da aprendizagem baseada em projetos, né? Que está cada vez mais em voga, cada vez mais em alta, essa dinâmica de que você aprende ou quando você tem curiosidade que você vai pesquisar, Sim. ou quando você aprende resolvendo um determinado caso, um determinado problema. Sim, com certeza. E aí, já nos aproximando, né, desse fim do nosso bate-papo, eu queria, quando você hoje se vê aí um advogado, né, bem qualificado, bem posicionado no mercado, que entende muito do mercado, inclusive presta consultoria nessa área de estruturação de escritórios, que é uma coisa muito interessante da gente perceber e ver. O que você pode dar de recado, de conselho, né? Vira na câmera 2 ali, dá um conselho, né, para essa turma que está estudando, que está se qualificando, que ainda não se formou, que pretende seguir as carreiras que o mercado oportuniza. Dá um recado aí para eles aí. Perfeito. Bom, se eu estivesse falando comigo, né, há alguns anos atrás... O Helder de hoje, voltando para o Helder de 22 anos. Diga aí. Mas no contexto de hoje, né, em primeiro lugar, aproveitem todas as ferramentas da universidade, aproveitem para exaurir o máximo possível dos professores de vocês, testem, vocês têm 5 anos e não precisam definir a carreira de vocês nesses 5 anos, testem, então vá fazer estágio com o delegado de polícia, vá ver o direito penal, mas também vá no previdenciário, vá no tributário, teste, vá ver o que é que você gosta, depois você vai definir o que é que você quer. E lembre, hoje, se você sabe o direito, você sabe feijão com arroz. Para você conseguir ter um destaque no mercado, você precisa de algo a mais e que o mercado tem precisado de cada vez mais. Pessoas que desenvolvem soft skills e pessoas que também que são especialistas, grandes especialistas em determinada área. Então, descubra o que você gosta e vá a fundo. E, obrigado, velho. E assim, antes de encerrar, eu queria dizer a você que eu também estagiei muito na minha faculdade. Já no segundo semestre, botava meu paletó, porque a tara do estudante de direito é virar um advogado. Então ele bota o paletó, vai feliz para o estágio, volta para a faculdade ainda de paletó e gravata, né? Essa máxima, né? Quando o estudante de direito entra no curso, a gente sabe que ele já quer ser ministro do STF. O professor chega lá e debreia um pouco, calma, a gente vai abordar numa blitz, já vai trazer todos os argumentos jurídicos. Calma, tudo vai ter o seu tempo. Só que quando eu tive a oportunidade de entrar no estágio, e aí foi um estágio voluntário na Justiça Federal, já na segunda vara da Justiça Federal lá da Bahia, e aí tendo contato com o processo sem saber nada no segundo semestre, mas eu já ia tentando entender um pouquinho, compreender a lógica, assistindo audiências. Então, já era desde o início e estagiando no NPJ, que lá a gente chama de SAJU. Né? Então, já entendendo como funciona o processo, o circuito, como atender uma pessoa, como encaminhar um direito, como representar, peticionar. Então, tudo isso a gente aprende, né, no âmbito do NPJ e vai também nos estágios externos. Mas como isso foi fundamental, e eu segui minha carreira toda dentro da faculdade, num concurso do Ministério Público para estágio, e aí segui toda na área criminal, rodei tudo no crime. Não é à toa que acabei seguindo, me tornei professor, né, delegado de polícia, professor de direito penal, por conta dessa paixão, né? As pessoas dizem que a gente se apaixona pelo direito penal e casa com o direito civil. Nesse caso, eu continuei com a minha primeira paixão até hoje. E a gente vê como isso também no estágio é muito importante. Sim. Como a formação ali, durante a formação acadêmica, o acesso ao estágio, ele faz toda a diferença. Então, é incentivar, realmente, é dizer que você que está nos assistindo, né, que é um estudante de direito, que siga nessa área, que busque o estágio. Como o professor Helder falou, quer dizer, não fique ali, não se minimize. Né? Ao contrário, potencialize tudo. Né? Você tem a sua obrigação de estudar, alguns estudam e também trabalham por necessidade, mas não, digamos assim, negligenciem o estágio. Né? Busquem o estágio para que vocês possam tomar decisões mais seguras. Inclusive, quando se formarem, terão outra condição de advogar, de estudar também com direcionamento, e quando estiver exercendo as suas profissões, eles saibam exatamente para onde seguir. Excelente. Mas é isso, meu querido. Obrigado por ter vindo aqui. Já está feito o convite. Se você tiver um tempinho, na semana que vem, a gente vai bater um papo sobre essas novas profissões. Eu adorei esse tema. Acho que vai ser muito interessante, né? Essa nova visão do direito, o direito associado, né, a tantas outras profissões e que especialização, né, os estudantes e profissionais precisam ter
para ganhar esse novo mercado de trabalho. Já está aceito o convite. Então pronto, então vocês não perdem por esperar, né? Daqui a pouquinho estaremos em breve aí com esse novo conteúdo também, espalhando para vocês aí sobre essas novas profissões, essas novas atuações dentro do direito. Então eu encerro esse mais um dos nossos episódios do BonsaiCast e solicitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que busque aqui, clique aqui na tela onde tem o nosso sininho aí, ativa as notificações, faz essa sua inscrição e vamos engrandecer, né, essa nossa comunidade, sempre discutindo as práticas acadêmicas, as melhores práticas, o ensino jurídico e crescendo aí em toda a nossa atuação e dando também a nossa contribuição para esse mercado tão importante e tão vasto. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.